Quem é realmente Satanás? E que tipo de inimigo enfrentamos? Muitos veem Satanás como um simples demônio mal-humorado, com um tridente na mão. No entanto, a Bíblia nos proporciona uma visão muito mais profunda sobre seu poder, conhecimento e influência, tanto na terra quanto no céu. Esta perspectiva nos permitirá compreender o verdadeiro poder de nosso adversário e qual é a única maneira de derrotá-lo. Surpreendentemente, é uma profecia registrada no Antigo Testamento que nos ajudará a identificar a chave única para resistir e vencer Satanás. Hoje, apresentamos 10 segredos bíblicos que todo crente deve conhecer sobre Satanás e a única maneira de derrotá-lo. Primeiro segredo: Satanás é, na verdade, um astuto advogado que domina perfeitamente o sistema de leis divinas. Assim como você ouviu, Satanás não é qualquer adversário. Ele é o melhor advogado-adversário que jamais existiu. Seu nome hebraico, Satanás, significa adversário. E seu conhecimento das leis divinas é tão extenso que ele sempre encontra um argumento para acusar qualquer pessoa de ser pecadora. Esta astúcia maligna é tão extrema que mesmo que alguém não cometesse nenhuma falta e praticasse a justiça de maneira impecável, Satanás encontraria um argumento para acusá-lo de pecado. Na Bíblia, encontramos evidências disso na conhecida história de Jó, capítulo 1, versículos 8 a 11, onde Satanás foi capaz de encontrar um argumento contra Jó, apesar de Deus ter testemunhado que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviado do mal. Mas que argumento Satanás encontrou contra Jó, se o próprio Deus havia dado um bom testemunho dele? Incrivelmente, Satanás ousou acusá-lo de hipocrisia, insinuando que Jó servia a Deus apenas por interesse. Assim propôs a Deus que, se retirasse sua proteção, Jó o amaldiçoaria. Esta é apenas uma amostra da maliciosa sabedoria desta criatura. Jó, um homem verdadeiramente justo, não se salvou da astúcia deste acusador. Mas este não é o único trecho onde Satanás atua como um advogado acusador. Em Zacarias, capítulo 3, versículos 1 e 2, o vemos atuando em uma corte divina, acusando o sumo sacerdote Josué, e em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, o vemos acusando nossos irmãos em Cristo, dia e noite. Este é o inimigo que enfrentamos, um advogado astuto e temível. Mas não se preocupe, não há nada a temer, pois temos um advogado defensor muito mais sábio que ele. Cristo, o justo, que através de sua obra redentora na cruz, é capaz de encontrar provas verdadeiras a favor de nossa integridade. No entanto, não devemos nos acomodar nem nos sentir seguros. Tenhamos em mente que, se Satanás foi capaz de encontrar um argumento contra o justo Jó, certamente encontrará contra nós também. O melhor que podemos fazer é pedir todos os dias que sejamos livres de suas garras poderosas e que não caiamos em tentação, como nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo na oração universal. Livra-nos do mal e não nos deixes cair em tentação. Segundo segredo: Satanás não é apenas um grande advogado. Além disso, tem uma memória prodigiosa. Satanás conhece a Bíblia muito melhor que você e que qualquer cristão. Preste muita atenção a isso. Os filhos de Deus não são os únicos que conhecem a Bíblia. Satanás a conhece 10.000 vezes melhor que você. Basta pensar um momento. Satanás esteve presente ao menos um dia na criação. Esteve no jardim do Éden, presenciou o assassinato de Abel por Caim, e também esteve presente durante o dilúvio. Ele conhece a fundo todos e cada um dos detalhes mais insignificantes que envolvem cada passagem da Bíblia. Sabe como foram escritos, sob quais motivações divinas e humanas, e até conhece cada detalhe das traduções que foram feitas até hoje da Bíblia em todo o mundo, e conhece os erros de cada tradução em suas diferentes versões. Esse conhecimento lhe dá uma clara vantagem sobre nós, pois pode usar a palavra de Deus para atacar os próprios crentes, distorcendo o sentido do que foi escrito, misturando uma grande verdade com uma pequena mentira,
e sugerindo interpretações errôneas das palavras de Deus. Usando-as como instrumento, fez Adão e Eva pecarem. A confiança que Satanás tem em seu domínio da Bíblia é tal que ele ousou usá-la contra o próprio Senhor Jesus em Mateus, capítulo 4, quando disse: "Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma." Medite nisso. Se Satanás ousou usar a Bíblia contra o próprio Jesus, o Filho de Deus, não duvide nem por um segundo que ele também tentará usá-la contra nós, que não somos mais sábios que nosso Mestre. Mas nem tudo são más notícias. Pela graça de Deus, temos o Espírito Santo, que nos ensina a verdadeira interpretação das Sagradas Escrituras e nos guia em toda a verdade, como prometeu Jesus em João, capítulo 16, versículo 13. Terceiro segredo. Satanás sabe muito mais sobre você do que você mesmo. Não precisamos fazer um grande esforço para entender isso, embora precisemos compreender o que implica essa clara vantagem que o inimigo tem sobre nós. Satanás conhece todos os seus antepassados e quais pecados cada um deles cometeu. Também sabe como esses pecados podem afetá-lo. Ele conhece todos os detalhes de sua concepção e nascimento. Observou você quando era bebê e conhece os traumas de sua infância, o que desejava ser quando criança, e os detalhes mais insignificantes de cada etapa de sua vida. Ele observa você quando sonha, conhece perfeitamente seus defeitos e forças e até está ciente de sua saúde. Se você não percebeu isso, trata-se de uma vantagem claríssima que ele tem sobre nós. Ele pode vir a qualquer momento e tentá-lo através de um desejo reprimido de sua infância, ou pode usar suas forças e desejos secretos para tentá-lo a ofender a Deus. As evidências bíblicas disso também são claras. Em 1 Crônicas, capítulo 21, Satanás usou o poder militar de Davi para incitá-lo a fazer um censo, provocando a ira de Deus, e em Mateus, capítulo 16, versículo 23, ele usou a visão carnal de Pedro para tentar convencer Jesus a não ir à cruz. Mas o que podemos fazer diante dessa indiscutível vantagem de nosso adversário? Deus, em sua sabedoria, nos deixou uma ferramenta que também revela nossos desejos e intenções mais ocultos, para que esses não nos dominem, nem Satanás possa usá-los contra nós. A própria palavra de Deus. Esta gloriosa verdade se encontra em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Através das Escrituras, conhecemos a Deus e a Jesus Cristo, mas elas também nos ajudam a entender qual é a nossa verdadeira identidade, de onde viemos, para onde vamos e por que estamos nesta terra. Seu poder revelador é tal que em Tiago, capítulo 1, versículo 23, a Bíblia é comparada a um espelho espiritual que nos mostra nossa aparência espiritual. Tenha certeza de que com este espelho espiritual em suas mãos e com a ajuda do Espírito Santo, o inimigo não poderá tirar nenhuma vantagem sobre suas fraquezas e lutas. Quarto segredo. Satanás tem o poder de enganar o mundo inteiro. Esta é uma das verdades mais aterrorizantes que consegui descobrir, graças ao Espírito Santo, sobre o poder de Satanás, e merece ser considerada como um inimigo realmente sério e perigoso. Satanás é capaz de enganar o mundo inteiro. Esta impactante declaração se encontra em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. E em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O que exatamente implica essa afirmação? Estaremos nós, os filhos de Deus, também enganados? Não. Na verdade, os filhos de Deus
São guardados na verdade pelo poder de Deus e de seu Espírito. No entanto, se começarmos a amar o mundo e seus valores, terminaremos tristemente enganados, assim como o resto da humanidade. Mas até onde vai esse poderoso alcance do engano? Na verdade, não sabemos. Nem é nossa intenção expor essas coisas neste texto. O único fato certo é que é muito possível que em qualquer área do conhecimento, como a história, a geografia, a religião, a biologia e a química, tenhamos sido manipulados de alguma forma. Não mencionamos essas coisas para causar pânico ou escândalo, mas para que você comece a buscar a verdade sobre todas essas coisas na Bíblia. O melhor que podemos fazer aqui é citar as gloriosas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quinto segredo. Este ponto é importante. Satanás tem uma hoste gigantesca de demônios ao seu serviço. Ele não está sozinho. Ele comanda uma hoste de anjos caídos e demônios que estão espalhados por todo o mundo. Muitos acreditam que Satanás é onipresente, como Deus, mas isso não é verdade. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. No entanto, com sua hoste de demônios, pode exercer influência sobre grande parte do mundo simultaneamente. E esses demônios não são apenas espíritos sem propósito, eles têm missões específicas. Um exemplo disso pode ser encontrado em Daniel, capítulo 10, onde um anjo é enviado para dar uma mensagem a Daniel, mas é impedido pelo príncipe do reino da Pérsia, que era, na verdade, um poderoso demônio. Esse demônio não estava agindo sozinho. Ele era parte de um sistema organizado de principados, potestades e poderes espirituais da maldade, como descrito em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Por isso, devemos estar sempre alertas e revestidos com a armadura de Deus para resistir aos ataques desses seres malignos. A oração, a leitura da palavra e a santidade são nossas principais defesas contra esses inimigos espirituais.